Fala, cara. Então, continuando aqui a aula, né? A gente tá falando de formatos suportados pelo Excel. A gente já deve ter falado aí do geral, formato numérico. Esse formato numérico a gente pode trabalhar ele no formato de moeda, que vai aparecer o cifrão, né? Formato contábil que eu ensinei lá na aula, como é que a gente consegue pegar um número negativo assim, ó, e colocar ele entre parênteses, que é o padrão da contabilidade, né? Ensinei isso aqui, fazer um formato personalizado assim. E nesse final aqui negativo, ensinei a colocar um abre parênteses e depois um fecha parênteses aqui. Para os números negativos aparecerem entre parênteses. E depois esse underscore aqui, esse underline, eu ensinei a colocar mais um para alinhar, né, como é que eu posso dizer? As casas decimais. Na aula, acho que eu falei disso na aula anterior a essa. O formato de data aqui no curso tem aulas específicas para data. Ela pode ser abreviada ou completa, né? Hora, eu ainda vou criar umas aulas aí sobre hora. Falei sobre porcentagem, fração perdão. E falei sobre o tipo também de formato de data suportado, que é o científico. Que assim, falando de um jeito simples, está lá na aula também, né? Basicamente é você pegar um número muito grande e fazer uma anotação científica para expor esse valor de uma forma mais organizada, menor ali. Não é muito usado, né? Então, já de cara aqui, eu queria comentar nessa aula. Essa aula aqui é mais um bate-papo, né? Então, o formato geral ele vem por padrão, sempre a gente está usando ele, certo? Porque ele suporta tanto texto como número. E pode fazer os cálculos com os números. Então, o formato geral ele já resolve o problema assim para quem vai criar uma planilha contábil, algum orçamento, algum tipo de planilha relacionada a balanço patrimonial, alguma coisa nesse sentido. Os formatos de número, propriamente dito, a gente vai começar a usar eles quando a gente precisar de uma planilha assim, mais arrojada, né? Com números negativos em vermelho, que tem a casa decimais, essas paradas aí. Quando a gente está trabalhando com formato numérico, a gente pode usar esse formato de número para trabalhar com dinheiro, né? Para trabalhar fazendo operações aritméticas relacionadas a dinheiro. Falei que tanto faz, se usar com cifrão ou não. Esse cifrão aqui, inclusive eu falei que dependendo da proposta da planilha que você vai fazer, pode até ficar uma coisa assim um pouco feia na planilha, né? Tem muita gente que prefere usar o formato numérico normal e só em um total ou em um número que vai ser apresentado ali você colocar o cifrão por extenso. Mas quando você coloca o formato do cifrão, automaticamente o Excel já dá uma gama de possibilidades ali para você aumentar, diminuir as guias, tem um separador de milhar que eu já venho falando nas aulas, etc e tal, né? Daí o formato contábil, eu falei que tem essa barbeiragemzinha agora na versão nova, que ele não dá essa opção de você colocar os números negativos entre parênteses, que é um padrão da contabilidade, né? E ensinei essa manhãzinha aqui de fazer isso. Beleza, então nessa aula aqui eu estou falando do formato texto, ele existe, eu vou escrever o meu nome completo aqui, ó, Alex Barbosa de Lima. Então perceba que quando eu escrevo esse nome, ele está no formato geral aqui. Eu posso mudar isso para texto, certo? Tá aqui embaixo, texto. E esse formato de texto, cara, na minha opinião, assim, ele não vai ter muita serventia, assim, você não vai usar muito ele na sua vida como profissional de Excel, não. Vamos dar uma olhada aqui na legenda do Excel, né? Tem ali a categoria de texto, ela exibe células com formato de texto, mesmo quando houver um número na célula. A célula é exibida exatamente como digitado. Então, isso aqui se torna até um problema para alguns profissionais de Excel, porque acontece isso aqui, ó. É aquela paradinha lá que eu falei. Se eu coloco uma aspa antes e eu digito um número e eu dou um Enter, acontece um erro no Excel. Ele alinha esse número à esquerda e aparece esse errinho aqui, ó, certo? Aparece um retângulo, um triângulozinho verde ali em cima. E quando eu dou um clique aparece esse íconezinho aqui de erro e eu posso dar um clique aqui e ver as opções. Então tem aqui, ó,
converter em número, porque isso aqui não está como número. Apesar de estar geral aqui em cima, o Excel identificou que isso é um texto, por isso que ele alinhou à esquerda. Quando eu escrevo um texto, né, o texto por padrão fica alinhado à esquerda. Se eu escrevo um número, por padrão o número fica à direita. Se você escreveu um número e ele foi para a esquerda, é porque você sem querer colocou um ponto no lugar de uma vírgula. Pode acontecer isso. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar 14.73. 14.73. Em linguagem de programação, isso aqui seria um número, um ponto flutuante. Aqui no Excel você vê que ele não reconhece como número. Para ele reconhecer como número, eu teria que ter colocado 14, e o 7, 8. Aí sim ele ia alinhar aqui para o lado direito, saca? Então, esse formato de texto, no meu ver, assim, ele nem deveria existir no Excel, né? Deveria ser o geral mesmo, o padrão. E quando acontecer isso aqui, ó, de você pegar números aqui, eu tenho vários números aqui, ó, certo? Que eu coloquei de propósito. Tá no formato numérico aqui. Eu vou mudar isso aqui para formato texto. Mudei. Tá no formato texto todos. Se eu pedir para somar isso aqui com autossoma, por exemplo, aqui é igual, soma para mim, abre parênteses. Eu quero somar desse primeiro até esse último aqui, ó. Fechar parênteses e der um enter, deu um resultado zero. Por quê? Porque o Excel está identificando que todos esses números aqui são texto, certo? Então, essa paradinha do formato texto no Excel, ela mais atrapalha do que ajuda, né? O que pode acontecer no dia a dia seu ou de qualquer pessoa que trabalha com Excel numa empresa, pegando dados de um sistema SAP, por exemplo, de outra planilha, ou copiando textos da internet, ou baixando algum tipo de arquivo, é que alguma informação venha para o teu Excel no formato de texto, sendo que são números. Daí você vai ter que fazer uma conversão, certo? Se você tiver a sorte de acontecer esse erro aqui, ó, esse triângulozinho, aí é simples, né? Você vai dar um clique no número. Deixa eu duplicar isso aqui para ficar mais inteligente a explicação. Então, supondo que tenha vários números aqui, ó, todos estão com um triângulo. Eu clico neles, eu vejo que o formato está geral. Poderia ser que estivesse em texto assim também, tanto faz. Mas eu estou vendo que tem um triângulozinho verde em cada uma dessas células. Então, eu estou vendo que tem um erro aqui, né? O Excel pode me dar uma ajuda, um help nisso aqui. Então, eu vou selecionar todos. Estou dando um clique aqui no íconezinho do erro. Tem aqui, ó, converter em número. Simples. Eu dou um clique aqui, ele manda tudo para o lado direito e agora está no formato geral aqui em cima. Como eu já falei, o formato geral, ele aceita número ou texto, tanto faz, certo? Se eu digitar um texto aqui no meio, ele vai para a direita. Se eu digitar outro aqui, ó, ele vai para a direita. E se eu quiser somar aqui embaixo, ó, esse intervalo eu somo. O texto ele não vai levar em consideração o texto. Por exemplo, aqui, ó, igual, soma, né? Abre parênteses. Eu estou marcando dessa célula, marquei o meu nome Lima, que é um texto, marquei esse outro número, marquei o nome Alex, que é um texto da esquerda, e esses outros números aqui que estão à direita. Fechei o parênteses e dei um Enter. Ele soma, tá vendo? Ó? Ele deu um resultado. Se aqui acima de Alex eu tivesse 1, aqui eu tivesse 2, aqui eu tivesse um 4, aqui um 1, e aqui um, ele ia somar, deu um 9, certo? Deixa eu colocar um aqui também e um aqui, porque aí fica conta redonda, né? 1 mais Lima, mais 1, mais Alex, mais 1, mais 1, mais 1, deu 5. Você vê que está funcionando. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei uma aspa antes do número, não é de propósito. Daí, para a gente resolver esse tipo de problema com texto, eu vou deixar uma aulinha bônus, acho que vai ser depois dessa aqui, ensinando algumas manhas para você. Para se um dia você encontrar, né, um arquivo que tenha números assim, ó, no formato de texto, uma forma de você resolver esse problema. Uma forma mais simples que eu posso passar aqui nesse primeiro momento. Nesse caso aqui, como eu fiz de propósito, eu teria que tirar, né, essa aspa aqui de 1 em 1. Só que ia dar muito trabalho, né? Deixa eu ver se copiando... Ó, só o fato de eu apertar F2
e depois clicar fora, ele já me deu o erro ali, tá vendo? Poderia ser uma opção, né? Você poderia marcar tudo assim, ó, recortar. E muito provavelmente se eu colar de novo até no mesmo lugar, ele já vai me dar o erro, ó. Colei. Aí, ele não me deu erro em todos. Então eu teria que abrir todos assim com F2. F2. Tô abrindo a fórmula no caso, né? Eu tô dando um clique no número. Tô vendo aqui na barra de fórmulas que tem um hífen antes do número. Eu tô apertando F2 no teclado. Eu poderia dar 2 cliques aqui dentro. Ele abre a célula, né? Coloca a célula em modo de edição. E quando eu dou um Enter, aparece o erro. Só que isso aqui, se isso fosse uma quantidade muito grande de dados, ia dar muito trabalho, né? Enfim, vai ter uma aula só para a gente resolver esse probleminha de texto, certo? E nesse caso aqui, seria isso, ó, marca tudo, clica aqui na alcinha e pede para converter para número, beleza? E só para finalizar, para quem vai gerenciar uma planilha, você vai pegar a planilha pronta, por exemplo. Daí você vai ter que sacar algumas coisas aí, alguns assuntos relacionados à conversão de números em texto para o formato numérico. Você pode ter algum tipo de problema com isso, né? Mas para a gente que gosta de criar projetos, criar planilhas, usar a ferramenta Excel para gerar algum tipo de solução para alguém ou para alguma empresa, eu garanto para você que isso aqui não é muito usado não, esse tipo de data, texto. A gente vai sim trabalhar com formato geral, beleza? Então era basicamente isso que eu queria passar nessa aula. Eu espero que você tenha entendido aí o que eu quis passar. Espero que tenha servido, tenha agregado alguma coisa aí no teu conhecimento relacionado a Excel. E eu vou ficando por aqui, até uma próxima aula.